Antes de usar o dispositivo Arrow VPS Rhythm da Teleflex pela primeira vez, familiarize-se com o dispositivo e os componentes dele. O dispositivo VPS Rhythm inclui monitor, pé-sem-T, controle remoto, cabo do paciente de ECG, conector de encaixe ECG, fonte para alimentação CA e cabo para carregamento. Consulte o manual do operador do dispositivo VPS Rhythm e as instruções de uso do estilete Chip Tracker para obter indicações de uso e detalhes operacionais completos. Siga as instruções de uso do fabricante do catéter, bem como as políticas e os procedimentos institucionais para a inserção da linha do PICC. Antes de usar o dispositivo VPS Rhythm. Antes de usar o dispositivo VPS Rhythm com tecnologia Chip Tracker, reúna os materiais e equipamentos necessários. Finalize a avaliação e revise o prontuário médico do paciente. Prepare o paciente para o posicionamento do catéter seguindo as políticas e os procedimentos institucionais. Preparação não estéril. Vamos começar com a preparação não estéril do dispositivo VPS Rhythm usando a pé-sem-T e o estilete Chip Tracker para colocar um PICC. Conecte os cabos do controle remoto e da pé-sem-T na parte traseira do monitor. Os conectores e encaixes são codificados por cores, com as setas dos conectores voltadas para cima. Ligue o monitor. Digite o ID do paciente, a única informação obrigatória, e depois selecione PICC. Você pode digitar informações na tela de anotações ou pressionar Enter para pular. O controle remoto tem os botões esquerda, inserir e direita para alternar entre os ícones e as telas. O ícone de navegação aparecerá automaticamente quando a pé-sem-T for conectada. Conecte os cabos de ECG às cores correspondentes do hub do ECG na pé-sem-T. Conecte os eletrodos adesivos nos cabos e aplique os eletrodos de ECG no corpo do paciente. Verifique se o monitor está no modo de ECG externo, que mostra um fundo azul e formas de onda amarelas, e confirme se o paciente está no ritmo sinusal. Salvando a linha basal externa de ECG. Clique no ícone da câmera para fazer uma captura de tela da linha basal do ECG do paciente. Você pode refazer a captura de tela ou selecionar o ícone de marca de verificação para salvar a imagem que deseja manter. A captura de tela é exibida e permanece branca até que a imagem seja salva. Inserindo medidas de PICC. Quando o tipo de catéter escolhido é o PICC, o clínico precisa inserir medidas de referência e reduzidas imediatamente após a linha basal do ECG externo ser salva. Uma janela pop-up requer que o usuário digite as medidas de referência externas antes da inserção do catéter e o comprimento do catéter aparado. O número inserido como comprimento reduzido é a medição externa mais 2 centímetros. Os 2 centímetros adicionais garantem que o PICC consiga abrir caminho pela amplitude da onda P máxima e permitem a captura de um desvio de onda P negativo. Use o controle remoto ou a tela sensível ao toque para inserir as informações adequadas. Essas medidas são salvas e podem ser vistas na janela de captura de tela à esquerda. A captura de tela do ECG externo salva agora ficou azul, o que tem relação com a cor da tela da forma de onda do ECG externo. Depois que a captura de tela do ECG externo é salva, o monitor passa automaticamente para o modo intravascular, que tem fundo preto e forma de onda branca. Agora, o ícone de forma de onda do ECG PICC está visível. O ícone de forma de onda do ECG reflete a forma de onda exibida atualmente. O usuário pode alternar entre os modos externo e intravascular, selecionando o ícone apropriado. A mensagem sem IV pode estar visível para mostrar que não há sinal de ECG intravascular neste ponto do procedimento. Posicionando a pé-sem-T e preparando para a navegação. Recomendamos que o paciente se deite na posição supina, se possível.
Remova a bolsa plástica da seção não estéril da embalagem de acessórios do estilete Tip Tracker. Coloque a peça em T na capa plástica e prenda. Alinhe a convexidade da peça em T à concavidade external no tórax do paciente. Coloque a peça em T no tórax do paciente com o lado da fita virado para baixo. Informações de segurança importantes. Use o controle remoto ou a tela de toque para selecionar o ícone de navegação. A forma de onda de ECG será exibida abaixo da tela de navegação. Uma mensagem de advertência de interferência eletromagnética, EMI, será exibida na tela do monitor para informar que pode ocorrer interrupção temporária enquanto o rastreamento de navegação estiver selecionado. Opção para pacientes com dispositivos médicos implantados. Para pacientes com dispositivos médicos implantados, como o marca-passo, considere a possibilidade de colocar uma almofada entre o tórax do paciente e a peça em T, alinhando-a corretamente à concavidade external do paciente. A extremidade da peça em T deve estar a uma distância mínima de 8 cm do dispositivo implantado. Quando usar o dispositivo VPS Rhythm em pacientes com dispositivos médicos implantados, outro método de confirmação do posicionamento da ponta é necessário. Para garantir a segurança do paciente, revise o aviso de EMI e selecione o ícone Navegação ou Desfazer para continuar. Selecione o ícone Desfazer quando não for usar o modo de navegação. O monitor permanecerá no modo de exibição do ECG e o posicionamento do catéter pode continuar usando a forma de onda do ECG intravascular para confirmação da posição da ponta. O ícone Estilete Desconectado será exibido abaixo da frequência cardíaca na tela do monitor quando o ícone Desfazer for selecionado. Selecionar o ícone Navegação prepara o monitor para a próxima etapa do procedimento de navegação de PIC. Coloque o controle remoto em uma posição que tenha fácil acesso do campo estéreo. Preparação estéreo do controle remoto. Estabeleça o campo estéreo e prepare o paciente conforme as políticas e os procedimentos institucionais, bem como as diretrizes do fabricante do catéter. Pegue a manga estéreo na embalagem de acessórios do estilete Tip Tracker. Localize a figura de mão dentro do centro da manga e, com cuidado, coloque sua mão totalmente dentro dela. Segure firmemente a ponta do plugue do cabo do controle remoto pelo interior da extremidade da manga estéreo e deslize a manga sobre o controle remoto e o cabo. Conecte o estilete Tip Tracker ao controle remoto. Puxe a manga estéreo firmemente em torno da ponta do plugue do cabo do controle remoto sem furar o plástico. Enquanto conserva o campo estéreo, com cuidado, insira o plugue do controle remoto no conector do estilete Tip Tracker e gire um pouco, perfurando a manga estéreo. Verifique se a mensagem de estilete desconectado desapareceu da área abaixo da frequência cardíaca na tela do monitor. Remova qualquer estilete ou fio do lúmen distal do catéter. Essa instrução não se aplica ao uso de um PIC Arrow pré-carregado com um estilete Tip Tracker. Corte o PIC no comprimento desejado segundo as políticas e os procedimentos institucionais e as diretrizes do fabricante. Depois, realize flush do catéter com soro fisiológico estéreo. Não corte o estilete Tip Tracker. Se o PIC não tiver sido pré-carregado com o estilete Tip Tracker, remova a trava Luer da peça em T do tubo plástico e insira o estilete Tip Tracker no catéter até que a ponta se projete aproximadamente 1 cm para fora da ponta do PIC. Lentamente, retire 2 cm do estilete Tip Tracker pela porta em T para garantir que o estilete esteja aproximadamente 1 cm para dentro do lúmen distal do PIC. Não torça o estilete Tip Tracker. Realize o flush do braço lateral e do catéter com soro fisiológico estéreo para remover o ar. Sempre mantenha uma coluna de soro fisiológico durante o procedimento.
Ao usar um Peak Arrow pré-carregado, verifique se a ponta do estilete Tip Tracker está 1 cm para dentro da ponta do pique. Não torça o estilete Tip Tracker. Comece a navegação com o Tip Tracker. Passe lentamente o pique de acordo com os procedimentos e as políticas da instituição, bem como com as instruções de uso do fabricante. A linha azul do Tip Tracker ilustra o caminho do catéter conforme ele se aproxima e sobe através da VCS. Ela permite ajustes fáceis e em tempo real durante a navegação do pique. Verifique se a onda P na forma de onda do ECG intravascular está presente e é identificável e consistente. A peça em T tem um alcance de aproximadamente 22 cm, 9 polegadas, para todas as direções a partir do centro. Se o estilete estiver fora do alcance magnético da peça em T, um aviso será exibido na tela. Apague a linha azul do Tip Tracker. Durante a navegação, pode ser necessário reposicionar o pique e apagar a linha do Tip Tracker. Você pode excluir toda a linha e reiniciar a navegação visual ou apagar as últimas 3 seções. Lembre-se, não é necessário fazer calibração. Remova o pique quando ele estiver progredindo até a vasculatura e aparentar seguir para a direção errada. Selecione o ícone de lata de lixo 2 vezes para excluir totalmente a linha do Tip Tracker. Para apagar somente os 3 últimos segmentos da linha do Tip Tracker, selecione o ícone Pausar, que vai piscar, e depois o ícone Desfazer. O ícone Desfazer substitui os segmentos se necessário. Selecione Reproduzir quando estiver pronto para continuar a navegação. Retorne ao modo ECG. Assim que a linha azul do Tip Tracker tiver descido, use o controle remoto para selecionar o ícone de exibição da forma de onda do ECG e mudar para o modo ECG. Obtenha capturas de tela de ECG intravascular. Use o controle remoto durante o procedimento para obter capturas de tela do ECG intravascular. Fique atento a alterações na forma de onda de ECG e aumento na amplitude da onda P. Continue para inserir lentamente o pique através da onda P máxima inicial até que um desvio negativo da onda P seja identificado. Clique no ícone da câmera e depois no ícone de marca de verificação para salvar a captura de tela. Se a forma de onda do ECG não for satisfatória, selecione X para cancelar sem salvar ou refaça a captura de tela. Após cada captura de tela intravascular, o usuário insere a medida aplicável do comprimento de catéter exposto, que representa a quantidade de catéter restante no local de inserção. O comprimento exposto do catéter é exibido abaixo de cada captura de tela intravascular. Depois que o desvio negativo for capturado, retire o pique lentamente até que a amplitude da onda P máxima seja identificada. Capture e salve a onda P máxima e digite o comprimento final do catéter exposto. Lista de verificação para confirmação do posicionamento da ponta. Depois que a captura de tela da onda P máxima for obtida e salva, selecione o ícone grande de lista de verificação e a lista de verificação da confirmação do posicionamento da ponta será exibida. 2 capturas de tela intravasculares fazem parte dos requisitos da lista de verificação para confirmação do posicionamento da ponta, um desvio negativo e uma onda P máxima. Até 15 capturas de tela podem ser feitas. Revise a lista de verificação para garantir que todos os requisitos foram cumpridos. Se o usuário não tiver reunido capturas de tela intravasculares suficientes, selecione o ícone Desfazer para voltar à tela do ECG e fazer as outras capturas de tela necessárias. Se mais de 3 capturas de tela foram feitas, use o controle remoto para acessar as setas para a direita e para a esquerda e role pelas imagens utilizando os botões na parte inferior da tela. A janela de capturas de tela à direita sempre ficará vazia até que o usuário role pelas capturas de tela feitas previamente.
Lembre-se de concluir a parte estéril do procedimento de PIC antes de selecionar sim ou não na lista de verificação. Depois de cumprir todos os requisitos da lista de verificação, estabilize o catéter e conclua o procedimento de PIC. Remova o estilete Tip Tracker do catéter. Desconecte a porta em T e o estilete Tip Tracker do PIC e lentamente remova-os do PIC juntos. Não remova o estilete através da porta em T. Se houver resistência, pare, segure o estilete atrás do septo da porta em T, deslize a porta em T até o hub do catéter e reconecte. Aplique flush no lúmen com soro fisiológico e continue removendo o estilete do PIC. Faça flush no PIC até que ele seja removido facilmente. Prenda o PIC de acordo com as políticas e os procedimentos institucionais, bem como as diretrizes do fabricante. A porção estéril do procedimento agora está concluída. Use a tela de toque para finalizar a lista de verificação de confirmação do posicionamento da ponta. Se um ou mais parâmetros não tiverem sido cumpridos, selecione Não e outro método de confirmação do posicionamento ponta do catéter vai ser necessário. Se todos os parâmetros da lista de verificação foram cumpridos e o procedimento estiver concluído, selecione Sim. Caso as políticas do hospital estejam em vigor, o PIC poderá ser liberado para uso imediato e não será necessário realizar exames de raio-x do tórax para confirmação. Depois que a lista de verificação da confirmação do posicionamento da ponta for respondida, a tela avançará automaticamente para a tela de arquivo do paciente. Exibindo arquivos do paciente. Os arquivos dos pacientes são armazenados em ordem cronológica com os mais recentes no topo. Selecione o arquivo do paciente na tela de toque, depois toque na lupa à direita. Uma imagem com todas as capturas de tela de ECG feitas durante o procedimento será exibida. Os arquivos dos pacientes podem ser impressos ou baixados em uma unidade flash USB para os registros médicos do paciente. Simplesmente desmarque as imagens que não deseja imprimir ou fazer download, clicando na marca de seleção ao lado da imagem. Imprimindo o arquivo de um paciente. As capturas de tela de um paciente podem ser impressas a qualquer momento, mas a impressora não pode estar conectada ao dispositivo VPS Rhythm se o estilete Tip Tracker ainda estiver dentro do PIC. Conecte a impressora Dymo 4XL na tomada e o cabo USB em uma das portas do dispositivo VPS Rhythm. O ícone da impressora aparecerá automaticamente. Toque no ícone de seta para transferir o arquivo para a impressora. Baixando o arquivo de um paciente para uma unidade flash USB. Como alternativa, conecte uma unidade flash USB com capacidade igual ou superior a 4 GB em uma das portas USB da parte de trás do monitor. Para fazer download de um arquivo, selecione o ícone de unidade flash USB na tela de toque. Selecione o arquivo que deseja transferir. Depois, toque no ícone de seta para transferir o arquivo para a unidade USB. Proteja o sistema. O dispositivo VPS Rhythm não tem recursos de criptografia em repouso. Confira se o dispositivo e a unidade flash USB opcional estão fisicamente protegidos todas as vezes, a fim de evitar acesso não autorizado aos dados dos pacientes. Iniciando um novo procedimento. Depois que o caso é encerrado, é possível iniciar um novo caso, ou o usuário pode desligar o monitor. Desligue o sistema. A bateria vai durar pelo menos 3 horas antes de precisar ser carregada. Recomendamos que o monitor seja conectado à tomada no intervalo entre os pacientes. Quando não estiver em uso, verifique se o dispositivo está desligado e conectado à tomada. Solução de problemas. Sem sinal de ECG externo. Confira as mensagens de erro abaixo da frequência cardíaca na tela. Cada ícone ajudará a diagnosticar o problema principal do ECG externo.
Verifique a conexão entre o conector do controle remoto e o plug do estilete Chip Tracker para garantir que a mangue estéreo tenha sido perfurada corretamente. A impressora não está conectada. Se o ícone sem impressora for exibido na tela de arquivo do paciente, verifique se as conexões de cabos USB da impressora estão firmes na parte de trás do monitor e da impressora. Nenhuma unidade flash USB está conectada. Se o ícone sem impressora for exibido na tela de arquivo do paciente, verifique se uma unidade flash USB com capacidade para 4 GB ou mais está conectada à parte de trás do monitor. Não é possível fazer download dos dados para a unidade flash USB. Utilize apenas unidades flash USB com capacidade mínima de 4 GB. Se o processo de transferência de arquivos não funcionar adequadamente, tente usar uma unidade flash diferente. Agradecemos por aprender sobre o dispositivo VPS Rhythm com tecnologia Chip Tracker da Teleflex. Para informações mais detalhadas e indicações de uso completas, consulte o manual do operador do dispositivo VPS Rhythm e as instruções de uso do estilete Chip Tracker. Acesse teleflex-academy.com.